Queridos irmãos, queridas irmãs, faz alguns dias e veio a falecer este homem que foi o fundador dos Arautos do Evangelho, que é um grupo muito conhecido no Brasil e que se desenvolveu muito a partir desse propósito que eles têm de resgatar alguns elementos que são bons e que são católicos e que tinham sido abandonados com os movimentos petistas e da teologia da libertação que proliferam na Igreja do Brasil. Então, devido a isso, esse movimento teve muito sucesso e esse fundador, chamado João Cladias, teve um mérito em relação a essa fundação e também um esforço que deve ser reconhecido para constituir ali uma obra que tenha princípios e que tenha pelo menos alguns elementos do catolicismo. Entretanto, hoje nós estamos aqui para mostrar que a obra de João Cladias e todo esse movimento dos Arautos do Evangelho não é uma obra católica. E aquilo que eles estão fazendo ali não corresponde ao catolicismo. Apesar de todas essas aparências e apesar dessa índole tradicional que eles apresentam. Então, antes de nós comentarmos sobre isso e demonstrarmos aquilo que nós estamos dizendo, nós deixamos bem claro que o propósito dessas conferências não é de julgar as pessoas ou de falar mal de uma pessoa ou outra, mas de fazer uma análise objetiva daquilo que nós estamos vendo nos fatos concretos e julgar isso de acordo com a doutrina católica. Então, não é um julgamento subjetivo, na medida em que o próprio Cristo disse: não julgueis e não sereis julgados. E o próprio São Paulo também diz: aguardai que venha o Senhor, Ele que vai julgar as pessoas. Mas nós podemos discernir e analisar as coisas, e isso é nossa obrigação, porque nós devemos, como católicos, estar sempre em discernimento, e principalmente nos nossos dias de hoje, quando nós não temos uma autoridade legítima na Igreja Católica para nos dizer: olha, isso é bom, isso é ruim, isso é católico, isso não é católico. Então nós fazemos um pouco aqui esse papel de exprimir o que normalmente a autoridade da igreja deveria fazer e mostrar para as pessoas, segundo os critérios da própria igreja, aquilo que está acontecendo e aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é justo e aquilo que não é bom e aquilo que nós não devemos promover. Então, inclusive, nós fizemos isso na semana passada, analisando a vitória de Trump, que para muitos foi uma ocasião de uma grande alegria, de um grande triunfo, e nós procuramos demonstrar que existe um outro lado da história que a maioria das pessoas não percebe por causa da mentira que é divulgada na imprensa, e esse outro lado do problema não é assim tão entusiasmante quanto as pessoas possam pensar. Então há muitas pessoas que não entendem e acham que nós somos do contra, ou que nós estamos simplesmente defendendo partidos de esquerda ou coisas que são contra Deus. Mas é justamente o contrário. Nós estamos mostrando para as pessoas que nós devemos raciocinar de maneira católica. Qual que é o raciocínio católico? O raciocínio católico não é simplesmente de julgar entre um e outro e escolher qual dos dois campos nós vamos apoiar. Mas o raciocínio católico é de analisar todas as coisas e ver se aquilo corresponde totalmente àquilo que a igreja pede. Se aquilo corresponde totalmente à verdade, à justiça e àquilo que a igreja pede, então nós apoiamos. Agora, se aquilo não corresponde totalmente, então simplesmente nós somos contra.
Então, o sistema moderno, que é baseado na revolução, ele estabelece uma maneira falsa de pensar. E simplesmente coloca para as pessoas assim, olha, você sempre tem que escolher entre um dos dois campos. Então, por isso que eles promovem esses esportes, para que nós possamos torcer para um lado. Então, você é obrigado a torcer ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, as pessoas acham que você é obrigado a aderir a uma das duas posições. Sendo que nenhuma das duas são católicas. Aí que está o problema. E quando os verdadeiros papas se manifestaram na história da igreja, eles sempre disseram, olha, nunca um católico pode apoiar alguém que é excomungado. Então, se nós analisarmos hoje o programa de governo dos partidos de esquerda, então nós vemos que todos eles são excomungados. Mas também os partidos de direita, todos eles são excomungados. Então, hoje não existe uma proposta política verdadeira que corresponda ao catolicismo. Aí está o problema. E a mesma coisa acontece na ciência e a mesma coisa acontece em matéria de religião. Portanto, o nosso objetivo é mostrar que existe uma grande impostura no mundo, não só na Igreja Católica, não só na estrutura do Vaticano, onde pessoas que são anticatólicas e que não têm a fé católica se instalaram ali, tomaram poder para apoiar esse sistema contrário a Deus. Mas também em matéria de política, todas as estruturas e todas as repúblicas que estão hoje tomando conta do mundo são contrárias à proposta verdadeira da Igreja Católica e, portanto, são contrárias a Deus. Agora, se essas estruturas são contrárias a Deus, como que nós podemos apoiar? A mesma coisa acontece em matéria de ciência. Então, não só na filosofia, que é totalmente corrompida e totalmente distorcida da verdade, porque a filosofia moderna se afastou completamente da verdade e da filosofia verdadeira, que é a base do pensamento. Mas daí da filosofia nós podemos dizer que todas as ciências ensinam mentiras, ensinam erro e trabalham para esse sistema. E é por isso que os bons e verdadeiros cientistas são banidos da comunidade científica. Então nós hoje estamos vivendo num mundo onde a mentira, a ilusão, o erro e os falsos princípios estão prevalecendo. Enquanto que a verdade, a justiça e os princípios bons e verdadeiros que foram ensinados pelo catolicismo estão sendo deixados de lado, em nome dos acordos e em nome do dinheiro e de todo esse poder mundial que se implantou em detrimento do reino de Cristo. Então, se nós entendemos isso, fica mais fácil nós percebermos a nossa denúncia dos partidos de direita, ou a nossa denúncia da ciência, que normalmente seria uma coisa limpa, uma coisa baseada na verdade, mas que não é, pelo menos nos nossos dias, e também a nossa denúncia dos próprios tradicionalistas, que na igreja deveriam ser as referências da verdade e as referências do catolicismo verdadeiro, mas na verdade não são. E por quê? Porque todos esses tradicionalistas e conservadores que estão atuando aí estão baseados nesse acordo e reconhecem uma igreja que não é legítima. Então, quer dizer, você faz um acordo por dinheiro e você reconhece um poder que não é legítimo diante de Deus, então você já está baseado em princípios falsos. E esses princípios falsos vão levar necessariamente essas pessoas a fazerem coisas contra Deus. Então esse é o caso dos arautos do Evangelho. Então nós vamos explicar aqui um pouco da história e vamos mostrar como que aconteceu essa fundação e onde que eles chegaram atualmente, qual o impasse que está ali e o que está por trás dessa organização poderosa
que está se formando aí em nome de um catolicismo, de uma devoção a Nossa Senhora e de uma busca dos valores tradicionais. Então, primeira coisa, devemos falar sobre a TFP. A TFP é uma organização que foi fundada na década de 50 pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. Então, na própria internet, se nós digitamos ali, nós vemos escrito que no Brasil ela está registrada como Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, da Família e da Propriedade. Então quer dizer que são coisas boas que têm que ser defendidas. Diz ainda, é uma organização civil de inspiração católica tradicionalista, fundada primeiramente no Brasil em 1960 pelo professor catedrático, deputado federal, constituinte em 1934, escritor e jornalista católico paulista Plínio Corrêa de Oliveira. Ela é pautada na tradição católica e no combate às ideias maçônicas, socialistas e comunistas, e propõe uma vigorosa reação, quer dizer que seria uma contra-revolução, com base no amor à ordem cristã e na aversão à desordem, ou seja, à revolução. Então, uma proposta muito boa de atuar na esfera civil e implantar a civilização cristã. Então, até aí, não há nada para nós reprovarmos nessa instituição chamada TFP. Então, os princípios estão corretos, os valores estão corretos. Por que essa instituição não deu certo? Então, agora vem a pergunta. Que já faz aí 30 anos da morte de Plínio Corrêa de Oliveira, que morreu em 1995. Hoje nós podemos então chegar a uma conclusão que essa instituição fracassou. Por que essa instituição fracassou? Porque ela fez acordos com aquilo que ela deveria combater. Simplesmente isso. Então o princípio está muito bom, nós vamos lutar contra a revolução. Entretanto, eles entraram no jogo da República. E a República já é a revolução. A mesma coisa fizeram em matéria religiosa. Então quer dizer, quando o Dr. Plínio percebeu que o Concílio Vaticano II era uma revolução na igreja, ele poderia ter aplicado os princípios do cristianismo no seu raciocínio, que de fato era um homem muito inteligente, e ele poderia ter chegado a uma conclusão clara, como muitos outros chegaram, de que a igreja que estava se estabelecendo no concílio não era uma igreja legítima e católica. E ele também poderia ter chegado à conclusão clara que João XXIII, esse homem que estava promovendo esse concílio, não era um papa legítimo e católico. Mas ao contrário disso, eles disseram, não, vamos entrar no jogo. E é a partir dali que eles se corromperam. Então é interessante, inclusive, porque na época que se organizou o concílio, em 1962, já se formou imediatamente o que eles chamavam de Certos Internacionais. Então era um grupo de padres religiosos, teólogos, bispos, e esse grupo estava fortalecido entre eles com a ideia de que eles tinham que aproveitar a ocasião do concílio para, de fato, restaurar toda a força do catolicismo que estava se perdendo. Então eles faziam uma oposição aos progressistas, aos comunistas e àqueles que estavam ali no concílio, visando fazer uma nova igreja, como de fato aconteceu. E por que esses Certos Internacionais não deu certo? Porque essas pessoas que continuam atuando até hoje com os mesmos valores, não percebem que se você reconhece a autoridade de um papa herético, entre aspas, ou seja, de uma suprema autoridade na igreja que está rompida com a doutrina católica verdadeira, então você imediatamente dá poder para a revolução.
Então, esse é o princípio falso que eles não conseguiram identificar. Por quê? Porque a autoridade do Papa, e é isso que nós estamos explicando sempre, e as pessoas muitas vezes não conseguem perceber, porque é uma coisa tão simples, a autoridade do Papa não está baseada no poder, no dinheiro e na força do Vaticano. A autoridade do Papa está baseada simplesmente na fé católica. É nisso que o Papa tem poder. São Pedro era pobre, São Pedro não tinha prédio no Vaticano, São Pedro mal tinha uma roupa para vestir. Mas ele era a suprema autoridade, era o vigário de Cristo na Terra. E assim aconteceu com muitos outros papas. Essa semana mesmo, nós celebramos a festa de São Martim I. Veja a história de São Martim, um grande papa que morreu mártir, humilhado. Por quem? Pelos cristãos. Foram justamente os próprios cristãos que humilharam, que despojaram e que fizeram São Martim morrer por causa dos maus tratos. Justamente porque queriam obrigar esse Papa a ceder nos compromissos que eles queriam fazer. Mas São Martim foi até o fim. Então, São Martim I é um exemplo de um Papa humilhado, pobre e que está morrendo, mas que não cede ao mundo e que não cede aos compromissos. Então quer dizer que toda aquela força de Constantinopla e todo aquele império que eles tinham na época não foi suficiente para dobrar os papas verdadeiros da Igreja Católica, que permaneceram firmes e imóveis no meio das tempestades para reafirmar a fé católica. Então, assim também sofreram os papas do século XIX em vista da Revolução. Veja o quanto sofreu, por exemplo, o Papa Pio VI, que morreu nos Alpes, voltando da França, tendo sido humilhado por Napoleão. Mas essa realidade, para essas pessoas hoje, é completamente impossível de se ver. Porque parece que no nosso mundo as pessoas só conseguem ver o dinheiro e o poder. Se você não tem o dinheiro e não tem o poder, você não é nada. Nem em matéria de religião. Então não sei nem como eles veneram os santos do passado, porque os santos do passado só foram grandiosos justamente porque sofreram, porque foram pobres, porque foram humilhados. Mas a lógica dos arautos do Evangelho e a lógica que a TFP, por sua vez, antes dos arautos do Evangelho, fez prevalecer, foi uma lógica errada. Por quê? Porque eles, de certa forma, entraram no jogo e reconheceram não somente a legitimidade dessas repúblicas maçônicas anticatólicas, se autoproclamando contra-revolucionários, e eles também, com um espírito que seria contra-revolucionário, acabaram admitindo e legitimando a falsa igreja revolucionária do Vaticano II. E justamente no seio dessa seita revolucionária do Vaticano II foi que eles quiseram atuar. Então aí você já percebe que a coisa não pode terminar bem. Agora, por que Dr. Plínio aceitou fazer esse pacto com a igreja do Vaticano II? E por que Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que era um homem tão inteligente, não aderiu ao princípio católico verdadeiro de denunciar a farsa e de ver claramente que essa autoridade não poderia ser legítima, mas ao contrário disso, ele aderiu àquilo, se propondo a se colocar numa posição de resistência, como se nós pudéssemos desobedecer ao Papa ou fazer uma igreja paralela mais perfeita que o Papa. Então quer dizer que também a TFP aproveitou-se da situação e cresceu a partir da desgraça e da crise a partir de princípios galicanos. E rejeitou, como todos os outros galicanos, o dogma fundamental definido no Concílio Vaticano I da infalibilidade do Papa. Então, aqui começa toda a desgraça. E é aqui que você vai perceber como a história termina mal com João Clá Dias, discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira. Então vejamos que, ainda em vida,
Dr. Plínio era venerado entre os seus discípulos. E essa veneração tinha algo muito estranho, porque as pessoas viam ali que ele estava sendo quase que adorado como um semideus. E, de fato, essas pessoas são, de certa forma, ingênuas, porque como nós perdemos a verdadeira Igreja Católica e perdemos a verdadeira luz de um verdadeiro Papa e de bispos católicos que nos davam a boa direção, o bom caminho, então muitas dessas pessoas ficaram como que abandonadas. E por isso elas começaram a cair em diversas seitas, em diversas organizações, como foi o caso da TFP. Então assim também muitas outras pessoas foram seduzidas por outros tipos de igrejas ou de seitas, ou mesmo de aparições, que se dizem aparições de Nossa Senhora ou aparições de Cristo, e essas pessoas acreditam e vão ali e dão a vida por aquilo. Se elas tivessem pelo menos o equilíbrio, porque a Igreja Católica sempre nos ensina o equilíbrio entre a fé e a razão, a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem a fé, mas a gente também analisa as coisas de uma forma racional. E com esse discernimento racional é que a gente chega à conclusão, olha, cuidado, isso aí tem alguma coisa estranha. Mas essas pessoas vão nesse fideísmo e nesse sentimentalismo e acabam se envolvendo com essas seitas. E se envolvem emocionalmente de uma forma tão forte que elas acabam dando a vida por aquilo. E elas pensam que estão dando a vida pelo catolicismo, quando na verdade elas estão amando mais a sua seita do que o próprio Cristo ou o próprio catolicismo. E é isso que aconteceu com a TFP e infelizmente é isso que acontece com os arautos do Evangelho. Então, quando o Dr. Plínio era criticado por causa de permitir ou até de promover esse culto à sua própria pessoa, ele dizia, não, isso é coisa dos mais novos e tal, isso não sou eu que faço, mas ele se esquivava. Entretanto, a gente sabe que ele mesmo é que promovia. E quem encabeçava tudo isso era justamente o João Clá. Então o João Clá é que fazia questão de manter e de aumentar a cada dia mais aquele culto que eles promoviam à pessoa de Dr. Plínio. Então, quando o Dr. Plínio veio a falecer em 1995, o João Clá estava pronto para dar o golpe. Porque ele se autoconsiderava o sucessor legítimo e espiritual daquele homem que eles consideram como que um novo Elias. Então, eles começaram a se organizar em torno de João Clá, e o João Clá fez um golpe enorme nos outros fundadores mais antigos da TFP. Conseguiu levar grande parte dos bens e grande parte do grupo de influência dessa associação. E com esse primeiro golpe foi que o João Clá caminhou em direção à fundação dos Arautos do Evangelho. Porque não queria somente levar o título de sucessor de Dr. Plínio e levar também todos os bens e todo o império, vamos dizer assim, construído pela TFP durante todos aqueles anos, mas ele queria, além disso, conquistar os espaços da igreja conciliar que estavam vazios. Então, nesse ponto, ele foi realmente muito inteligente e, como uma serpente, ele entrou nos antros corretos até chegar a uma pessoa que era a pessoa correta, que era o cardeal Rodet. O cardeal Rodet, que na época do pseudo-papa João Paulo II se ocupava dos religiosos, era daqueles homens ainda com uma mentalidade mais antiga e que valorizava coisas mais conservadoras e tradicionais, desde que estivessem bem de acordo com os parâmetros do Vaticano II. Então foi mais ou menos
o que aconteceu com a fundação da Fraternidade São Pedro. Então, o sucesso que os arautos do Evangelho têm no Brasil é o mesmo sucesso que a Fraternidade São Pedro teve na Europa ou nos Estados Unidos. Então, quer dizer o seguinte, são pessoas que vão na conversa do acordo. Aquela conversa secreta e suja que você vai ter ali com os inimigos para poder todos ganharem com aquela coalizão. Então, mesma coisa que fez João Clark, fez também o padre Bisig, quando veio, traindo Monsenhor Lefebvre, discutir no Vaticano a respeito da fundação da Fraternidade São Pedro. Então a conversa é mais ou menos assim, olha, as autoridades do Vaticano dizem, de fato o fundador de vocês faz oposição a nós, mas nós queremos trabalhar junto, nós queremos uma amizade. Então vocês podem negar o fundador de vocês, de certa forma, e fazerem conforme nós estamos pedindo. Não precisa necessariamente vocês aceitarem tudo que está pedindo o Vaticano II, mas vocês precisam reconhecer a nossa autoridade e estar sob a nossa autoridade. Porque se vocês reconhecem a nossa autoridade e ficam junto conosco, vocês trabalham junto conosco. O que nós vamos dar? Nós vamos dar também o reconhecimento. E vocês vão ganhar muito mais dinheiro e vão ter muito mais pessoas. Então quer dizer que é uma proposta muito interessante. E por outro lado, vocês vão impedir, que essa que é, na verdade, a atuação desses tradicionalistas, no sentido de impedir que a verdadeira Igreja Católica possa se reorganizar de novo. Imaginemos que todos esses tradicionalistas tivessem a visão clara e tivessem os princípios claros, todos eles se organizavam, no dia seguinte elegiam outro Papa, mesmo que estivesse fora do Vaticano, e dava total obediência, total apoio a esse verdadeiro Papa, que estivesse com a verdadeira doutrina católica, e a Igreja Católica não precisaria passar por todo esse vexame e essa crise. Mas essas pessoas preferem a lógica do poder e do dinheiro, então é onde o conchavo desses Judas acaba sendo a verdadeira vitória dos inimigos. Infelizmente é isso que aconteceu. Então, o que o padre Bisig fez para a Fraternidade São Pedro, fez João Clark no Brasil para os arautos do Evangelho. Então ele que se dizia o João, o discípulo amado do Dr. Plínio, acabou sendo de certa forma Judas. Porque por causa do dinheiro, ele entregou toda essa obra e todas essas pessoas que buscavam um verdadeiro catolicismo tradicional, essa gente entregou nas mãos da seita do Vaticano II. Então, quer dizer, é algo muito triste. E, infelizmente, o diabo está tendo poder para fazer todo tipo de enganação assim. Então, é fácil a gente perceber isso. E com esse princípio que nós estamos explicando, é fácil nós percebermos também que não basta eu dizer, não, mas os arautos são melhores do que esses padres comunistas. Não, mas esses carismáticos são muito mais devotos do que esses da teologia da libertação. É evidente. Mas como eu estou explicando, nós não temos que optar pelo ruim ou o péssimo. Nós temos que aderir àquilo que é totalmente católico. Se não é totalmente católico, não serve. Não é aprovado pela igreja e nunca será aprovado pela igreja se não se configura 100% com a doutrina e com aquilo que a igreja ensina, com aquilo que a igreja pede. Então, a partir do momento que João Clark firmou esse acordo no Vaticano, inclusive, eles pediram para eles nunca celebrarem a missa tradicional, como de fato eles nunca celebraram. Inclusive, eles pediram para eles manterem todas aquelas atividades deles no plano da devoção e pararem de ensinar a doutrina como fazia a TFP antes. Então quer dizer que o grupo da TFP antes pelo menos tinha um parâmetro muito mais reto e muito mais eficaz na luta pelo catolicismo. Apesar de estar também já contaminada
desde o momento em que eles resolveram reconhecer a autoridade falsa do Vaticano II. Então nisso você vê a contradição que está nesse grupo. Quer dizer que são pessoas que aceitam uma certa parte da igreja moderna, mas não aceitam tudo. Como se a igreja católica fosse simplesmente um self-service e você vai ali e você escolhe, oh, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, porque isso aqui é contaminado, isso aqui tem veneno, isso aqui eu não como, mas esse aqui pode ser, que isso aqui tá bom. Então assim aconteceu também com os arautos do evangelho, com a mesma mentalidade. Então quer dizer que não necessariamente eles fizeram esse pacto com o Vaticano porque quiseram fazer uma coisa do mal, mas pode ser que eles estavam convencidos de que estavam realmente buscando um acordo com a verdadeira autoridade da igreja. O problema é que eles tinham condição de encontrar a verdade. E se não encontraram, é porque eles estavam também apegados às paixões. Ou seja, a amarem mais o grupo deles do que o próprio Deus e do que o próprio Cristo. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente ama a nossa comunidade, ou quando a gente ama alguma coisa que a gente faz, a nossa obra, o nosso trabalho, a gente sempre tem que submeter isso a Deus. E amar a Deus em primeiro lugar. E por errarem nesse aspecto, é que essas pessoas acabam caindo nas armadilhas do demônio. Então, fazendo um trabalho ali contra o comunismo, tendo toda aquela fachada, aqueles hábitos, aquela apresentação, eles vão seduzir muitas pessoas. Afinal de contas, eles chegam ali com Nossa Senhora de Fátima, então é uma mensagem importante, nós estamos no fim dos tempos, nós estamos combatendo muitas situações dramáticas contra essa propaganda LGBT, ou contra o comunismo, contra as guerras, contra essa devassidão moral. Então, toda essa propaganda é muito bem-vinda. O problema é que tudo isso, sem a cabeça, ou seja, sem um verdadeiro Papa, tudo isso termina em nada. Infelizmente. Então nós lemos, segundo esse artigo de 2017, que o João Clark decidiu renunciar ao cargo naquela ocasião e que essa decisão estaria relacionada à investigação sobre os arautos iniciada pela congregação que se ocupa dos religiosos. Uma investigação profunda e séria segundo as fontes do Vaticano, embora ainda não se tenha tomado qualquer decisão sobre uma possível visita apostólica. Então essa visita apostólica veio depois. Como diz aqui, João Cladias representa uma das duas ramificações que dividiu a associação fundada no Brasil durante os anos 50 por Plínio Corrêa de Oliveira, pensador católico criador da associação TFP. Após a sua morte, o grupo se dividiu. De um lado, os fundadores, de outro lado, João Clark obteve os bens e o nome da associação no Brasil, que após a morte de Plínio Corrêa, fundou com ramos masculino e feminino os arautos do Evangelho. Conhecidos por seu hábito muito peculiar, semelhante a uma bata curta com uma gigantesca cruz branca e vermelha em seu peito e botas parecidas a de ginetes, os arautos se espalharam por 78 países, dispondo de muitas vocações e envolvendo milhares de jovens. A investigação do Vaticano parte, dentre muitas outras indicações, de algumas cartas e vídeos enviados por Alfonso Varela a Roma. Fala-se da existência dentro da TFP e depois dentro dos arautos de uma espécie de sociedade secreta, chamada Sempre Viva, na qual se pratica o culto pela mãe de Plínio, Dona Lucília, pelo próprio Correia e também por João Cladias. Então você veja aqui que aconteceu nessa organização aquilo mesmo que aconteceu na Ordem dos Templários. Então eles têm, de certa forma, uma inspiração nessa antiga Ordem dos Templários, e os Templários também fizeram uma certa organização secreta dentro da Ordem. E nessa organização secreta, é claro que ali aconteciam coisas que não eram boas e que a igreja teve que impedir. Então, na época, o Papa verdadeiro Clemente V
fez, através dessa bula Vox in Excelsis, a dissolução da Ordem dos Templários. E a dissolução da Ordem dos Templários tem, nessa bula, os mesmos princípios que a Igreja usa para dissolver esse tipo de sociedade que eles estão formando ali. Por quê? Porque, de fato, é uma sociedade que se considera acima da Igreja e que não precisa de Papa. Inclusive, eles usam do próprio exorcismo para poderem mostrar ali que o demônio mesmo está reconhecendo que essas pessoas são mais santas ou mais perfeitas do que todos os outros santos. Isso é uma coisa absurda. Então, como nós lemos o próprio São João da Cruz, nós jamais podemos nos basear em revelações particulares para poder nós encontrarmos a resposta de alguma coisa que nós estamos precisando. Agora, se não podemos nos basear em revelações particulares, quanto mais nós vamos nos basear no testemunho do demônio através do exorcismo. Isso é um absurdo. No exorcismo, se simplesmente manda o demônio se calar e sair da pessoa. Então o exorcismo é um ato sacramental que a igreja faz para imperar sobre o demônio, para fazer com que ele saia daquela pessoa para sempre. Agora, nesses exorcismos que foram divulgados aí na internet, esses arautos estão se aproveitando daquilo ali, porque essas pessoas de fato têm fé, só que eles têm fé de uma forma, como eu disse, fideísta. Eles não vão ser capazes de discernir as coisas. E eles, em desobediência com a igreja, vão estar ali perguntando para o próprio demônio quem que é grande e quem que não é. A ponto de, inclusive, nesses exorcismos, o demônio dizer: olha, pode jogar em mim uma água benta, mas não joga em mim a água que encostou no João Claro, porque essa é muito mais poderosa do que a água benzida. Então quer dizer que o que está por trás desses arautos do evangelho é uma seita perigosa que faz as pessoas entrarem naquele grupo pensando que estão na igreja católica, mas na verdade eles estão entrando numa seita com aparências de catolicismo, que controla muito poder e muito dinheiro, mas que não tem vínculo com o catolicismo. E a prova disso é isso, é que eles, nesses exorcismos, debochavam daquele que eles dizem que é Papa. Então quer dizer, se eles reconhecem que Francisco é Papa, então como que eles debocham de Francisco? Como que eles dizem abertamente que não vão obedecer Francisco? Como que eles fizeram tantas tramóias para escapar dessas visitas apostólicas que o Vaticano fez sobre eles? E tudo isso deu em nada. E eles compraram essas pessoas, esconderam todas essas coisas e continuam sendo aprovados pelo Vaticano. Agora, não estou dizendo que esses bispos no Brasil que proíbem os arautos nas suas dioceses são bons. Eles também estão conjuminados com todos esses erros. Mas às vezes esses bispos têm uma intenção boa de proibir esses arautos, na medida em que eles percebem que é um grupo que só busca visitar as pessoas para pegar dinheiro das pessoas e, no final das contas, trabalhando para o seu próprio benefício. Esse grupo quer viver numa vida milionária e ostentar o título de uma ordem religiosa, quando na verdade eles não são comprometidos nem com o catolicismo verdadeiro e nem com essa igreja falsa do Vaticano II, que nós chamamos de Igreja Sinodal de Francisco. Então é uma coisa desonesta. Você percebe? Aqui está a marca da desonestidade e não pode estar o trabalho de Deus, não pode estar a mão de Deus, porque ou você está com Francisco ou você está 100% com um outro verdadeiro Papa, mesmo que ele ainda não esteja eleito. Mas não tem como você ficar no meio do caminho. Ou tudo ou nada. Ou Francisco não é legítimo, não é verdadeiro Papa e nós estamos em plena comunhão com o futuro Papa, ou nós estamos enganando e mentindo. Porque a Igreja Católica não vive sem a representação dessa instituição que nós chamamos de papado. Então isso é que é importante. E esses tradicionalistas todos estão aproveitando dessa crise e enganando as pessoas com o galicanismo, com a desobediência deles e transformando milhões e milhões de reais, ou lá no caso no Brasil, em estrutura para sustentar mais uma seita.
E isso nos traz um profundo pesar, por isso que nós lembramos da profecia de Santo Ângelo que dizia: a igreja será transformada num conjunto de seitas, e é isso que aconteceu. Então você vê essas seitas, essas falsas religiões atuando, e as pessoas perdendo a oportunidade de ter acesso aos verdadeiros sacramentos e à verdadeira Igreja Católica. Então é por isso que nós fazemos questão aqui de citar essa frase de Monsenhor de Ségur, que nos ensina que a vida cristã repousa sobre a fé, como a sua base. A fé, por sua vez, repousa sobre o ensinamento da Santa Sé de Roma e sua obediência plena e total a seu ensinamento infalível. Então isso daqui é uma frase muito importante. Significa que é tudo ou nada. Ou a Sé de Roma está ali e o Papa verdadeiro está ali e nós obedecemos 100%, ou não está ali, aquilo não passa de uma impostura e nós temos que fazer de outra forma e eleger o Papa em outro lugar. Não tem como você ficar desobedecendo o vigário de Cristo na Terra. E ele continua dizendo: do ponto de vista da autoridade e do ensinamento, o Papa e a Igreja são uma só coisa, como dizia São Francisco de Sales. O ensinamento da Igreja e o ensinamento do Papa não são dois magistérios, mas um só e mesmo magistério. E o próprio São Pedro nos advertiu sobre isso, quando nós lemos na sua carta, que está nas Escrituras, quando ele diz: movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. E há muito tempo a condenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Então São Pedro está falando desses falsos profetas que estão atuando no nosso tempo e que são movidos por cobiça, ou seja, eles só buscam dinheiro. E esse dinheiro não adianta nada. Porque o João Clá trabalhou tanto para chegar em 78 países, e o que valeu isso? Como diz Nosso Senhor no Evangelho, de que vale você conquistar o mundo inteiro se você perde a sua própria alma? Percebe? Então nós temos que conquistar simplesmente o programa que Deus apresenta para a nossa vida. Se hoje Deus nos pede que sejamos uma igreja pobre, sofrida e perseguida, não busquemos a glória desse mundo. Sejamos a Igreja Católica, pobre, sofrida e perseguida, não outra. Porque é essa verdadeira igreja que hoje representa a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, o trabalho da TFP, que foi concebido como um trabalho contra-revolucionário e que no princípio foi um apostolado com base católica, foi aos poucos se conformando com a impostura dos poderes maçônicos republicanos ilegítimos e depois, o que é mais grave, aderiu de certa forma à Revolução do Vaticano II, reconhecendo a legitimidade desses falsos papas que não são infalíveis no seu ensino. Portanto, partindo desse galicanismo, uma parte do movimento, liderada por João Clá, escorregou na apostasia por fama e dinheiro, terminando por ser mais um membro da Revolução. Portanto, apesar de ter muitos elementos bons e positivos, e de contar com pessoas boas e piedosas, essa comunidade nunca poderá ser aprovada pela Igreja, a menos que ela renuncie a todos esses erros, defenda a verdadeira fé, celebre a liturgia correta e promova a eleição de um Papa verdadeiro. Se um dia membros desse movimento tomarem essa atitude e deixarem de ter qualquer vínculo com o método dos templários, então eles poderão ser considerados católicos. Do contrário, não. Pois o espírito templário de formar um grupo secreto de eleitos acima da própria autoridade da Igreja está presente neles. Então, infelizmente, com pesar que eu digo isso, porque tem muitas pessoas boas que estão ali, mas infelizmente cai sobre eles, tanto sobre a TFP quanto sobre os arautos do Evangelho,
a sentença terrível do Papa Clemente V quando extinguiu a Ordem dos Templários. E ele diz: suprimimos por uma sanção irrefutável e válida para sempre, não sem amargura e sem dor no coração, a Ordem dos Templários, o seu estado, o seu traje e o seu nome, e a submetemos a uma proibição perpétua, proibindo expressamente qualquer pessoa de doravante entrar nessa ordem, de receber ou de usar o seu hábito ou de se fazer passar por templário. Quem o infringir incorrerá na pena de excomunhão ipso facto. Então, essa sentença válida até hoje cai também sobre esses arautos evangélicos que se vestiram de templários e que se apresentaram como tais, sendo que não são nem sequer católicos. Então nós aconselhamos as pessoas que têm alguma participação com eles, que frequentam suas missas ou que estão mesmo inseridos nos ramos masculino ou feminino da sua organização, que saiam dessa sociedade, que não façam mais parte dessa seita e que renunciem para sempre a todos os princípios falsos dessa seita, para que essas pessoas voltem a ser católicos verdadeiros e, sendo católicos verdadeiros, perseverem no amor a Cristo, no amor a tudo aquilo que sempre ensinou a Igreja Católica, para que nós sejamos capazes de nos salvar e escapar de todas essas armadilhas e essas seduções do diabo. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a Santa Igreja Católica verdadeira, que foi comprada com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja bendito para sempre.